Em destaque no Panorama CBN, PSD avalia candidatura após desistência de Ratinho Júnior. Um dia após renunciar, o agora ex-governador do Rio, Cláudio Castro, volta a ser julgado no TSE com placar desfavorável e risco de inelegibilidade. Trabalhos prorrogados na CPI do INSS após decisão do ministro André Mendonça. Governo teme efeito da escassez do diesel no preço dos alimentos. Netanyahu fala com Trump sobre acordo e mantém ofensiva no Oriente Médio. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de terça-feira, 24 de março de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Começo contando que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que o partido se mantém firme em apresentar uma candidatura à presidência da República. Ele falou que a decisão sobre o candidato que vai representar o partido nas eleições presidenciais deve ser anunciada até o fim de março. Ontem, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse que desistiu da pré-candidatura, né? E com a desistência, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, desponta agora como nome forte do partido. Com o Ratinho fora da disputa, o PSD pode optar entre Caiado e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Mas a avaliação na legenda é de que Caiado tem mais força, por ter apoio dos setores agro e financeiro. E, além disso, o goiano se ancora na bandeira da segurança pública, que vai ser um dos temas de destaque nas eleições desse ano. Caiado ainda não se manifestou. Eduardo Leite, por sua vez, se colocou à disposição do PSD. Do meu lado, eu sigo firme com uma pré-candidatura à presidência da República pelo PSD. Mais do que isso, estou com energia, disposição e verdadeiramente interessado em liderar um projeto que ajude a despolarizar o país. Chega de ficarmos debatendo os desafetos. A gente precisa colocar a nossa energia em discutir os desafios do Brasil, que não são poucos. Leite disse que Ratinho é um dos melhores governadores do país e que sabe das razões que o levariam a essa decisão. Integrantes do partido falam que Ratinho Júnior preferiu ficar no governo após Flávio Bolsonaro ter apoiado a campanha do senador Sérgio Moro ao governo do Paraná. Ainda sobre eleições, eu te conto também que o Tribunal Superior Eleitoral volta a julgar hoje o processo que pode cassar e tornar inelegível o agora ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O Ministério Público o acusa de contratação irregular de cabos eleitorais por meio de um órgão público. Também são julgados o ex-vice-governador Thiago Pampolha e o presidente afastado da Assembleia Fluminense, Rodrigo Bacelar. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques, quando o placar estava em 2-0 pela condenação dos réus. Ontem, após 5 anos no cargo, Cláudio Castro se antecipou, digamos assim, e anunciou a renúncia. Diz ele que é para disputar uma vaga no Senado nas eleições de outubro. E no pronunciamento, Castro falou que sai de cabeça erguida. Hoje eu encerro o meu tempo à frente do governo do Estado, vou em busca de novos projetos, como todos sabem, sou pré-candidato ao Senado, saio de maneira de cabeça erguida, de forma grata. Bom, antes da renúncia, Cláudio Castro assinou um decreto em que dá superpoderes ao secretário da Casa Civil, que terá atribuições orçamentárias e de nomeação de servidores. Ontem ele também fez um balanço do mandato e exaltou aquela mega operação contra o Comando Vermelho que aconteceu em outubro do ano passado, né, que terminou com 122 mortos, incluindo 5 policiais. Castro foi eleito vice-governador em 2018 e assumiu o comando do estado em 2021 após o afastamento de Wilson Witzel, que foi alvo de um impeachment. Em 2022, ele foi reeleito em primeiro turno. Agora, a situação do Rio de Janeiro é complicadíssima, né? Super delicada. O Rio não tem vice-governador e o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, está afastado pela Justiça. Foi preso por suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho. E aí, com isso, o Estado será gerido interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto.
Ricardo Couto, que tem um perfil super discreto. E ele vai ser o responsável por convocar uma eleição indireta em 48 horas. A Assembleia deve realizar o pleito em 30 dias. Só que o processo está marcado ainda por incertezas. Como se não bastasse isso tudo, né? O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, derrubou regras como o voto aberto e o prazo de apenas 24 horas para a desincompatibilização de candidatos. A liminar retirou, por hora, nomes cogitados para o mandato tampão que ocupavam o secretariado de Cláudio Castro. A Alerj recorreu e o plenário do STF ainda pode alterar o quadro. Agora eu te conto que, após a Procuradoria-Geral da República se manifestar a favor da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, aumentou a pressão para que o ministro Alexandre de Moraes se posicione sobre o pedido da defesa do ex-presidente. A manifestação, assinada por Paulo Gonet, aponta que a manutenção de Bolsonaro no regime fechado agrava a vulnerabilidade dele e o expõe a risco de vida iminente diante de doenças graves. O parecer diz ainda que o sistema prisional não oferece condições de monitoramento médico integral. A decisão deve ser tomada de forma monocrática ou levada à primeira turma do STF. Moraes também pode determinar a realização de uma perícia médica pela Polícia Federal para avaliar o estado de saúde de Bolsonaro. Em meio às tratativas pela mudança do regime, Alexandre de Moraes se reuniu novamente com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no gabinete do STF. O encontro ocorreu horas após o envio do parecer da PGR como parte das articulações em torno do pedido da defesa. Na semana passada, o senador Flávio Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também estiveram com o ministro para falar sobre o quadro de saúde do ex-presidente. Jair Bolsonaro está internado desde o dia 13 de março e ele apresentou boa evolução clínica, deixou a UTI ontem e foi transferido para um quarto do Hospital DF Star, em Brasília. O ex-presidente foi internado após um mal-estar na prisão, onde cumpre pena de 27 anos por crimes como tentativa de golpe de Estado. E o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, declarou que a comissão deve ter os trabalhos ampliados em cerca de 60 dias. A fala veio depois que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, prorrogue o funcionamento do colegiado. O prazo de 48 horas para o cumprimento da ordem já está correndo. Alcolumbre ainda não informou se pretende cumprir a determinação ou se vai recorrer. A liminar ainda vai ser analisada pelo plenário virtual da segunda turma do STF entre os dias 3 e 13 de abril. A CPMI seria encerrada nessa semana e sem prorrogação, e o presidente do Senado resiste à hipótese. Em outra decisão, André Mendonça mandou o banqueiro Daniel Vorcaro para as mesmas instalações que receberam o ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A transferência do dono do Banco Master ocorreu ontem após um pedido da defesa. Na semana passada, o advogado de Vorcaro, José Luiz Oliveira Lima, procurou a Polícia Federal para dizer que havia interesse do banqueiro em firmar um acordo de delação premiada. Ontem, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que a gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central é a responsável pelas decisões que envolveram o Banco Master. Em entrevista exclusiva à CBN, Haddad disse que as medidas favoráveis ao banco ocorreram entre o final de 2019 e o final de 2024, período em que Campos Neto presidia o órgão. Então, existe um pecado original. Todos os outros pecados cometidos são derivados do pecado original, de colocar 80 bilhões na mão de uma pessoa que quase quebrou o sistema financeiro, quase quebrou o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Então, nós temos que jogar a luz nesse pecado original. Não que os outros pecados sejam de menor importância, mas todos são derivados desse. Tudo começou ali. Bom, Haddad, que agora é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, declarou que o Banco Central recebeu vários alertas na época e que as investigações podem reunir depoimentos sobre esses avisos. O prazo para o presidente Lula sancionar o projeto antifacção termina hoje.
O texto endurece penas, cria novos crimes, amplia poderes de investigação e determina regras especiais para líderes de organizações criminosas. Segundo a agenda do presidente, o projeto deve ser sancionado, mas, até o momento em que eu gravava, não se sabia ainda se haverá algum veto, algum trecho, né? Entre os pilares da proposta está o aumento da pena para ações ligadas a organizações criminosas, que podem chegar a 40 anos de prisão. Uma das bandeiras do governo Lula na área de segurança, a proposta enviada pelo Executivo ao Congresso foi relatada por um opositor na Câmara, o Guilherme Derrite, que é do PP de São Paulo. Isso provocou críticas a respeito da versão final aprovada. Entidades ligadas ao setor manifestaram preocupação com o conteúdo do projeto enviado à sanção e têm trabalhado pelo veto, ainda que parcial. Para as organizações, o texto promove uma automatização de prisões que amplia as capacidades e possibilidades de perseguição estatal através do sistema penal. E por falar em segurança, tem informações aqui ligadas ao noticiário policial. Primeiro eu te conto sobre o caso do menino Benício, que morreu no hospital. Mensagens enviadas pela médica Juliana Brasil revelam que ela vendia maquiagem no momento em que o menino Benício Xavier, de 6 anos, não conseguia respirar durante a overdose de adrenalina que resultou na morte dele em Manaus. O conteúdo consta no relatório da extração de dados do celular da médica, obtido com exclusividade pela rede amazônica. Benício, lembrando, morreu no dia 23 de novembro, após receber adrenalina na veia durante um atendimento hospitalar. De acordo com a investigação, a via e a dosagem prescritas não eram indicadas para o quadro clínico da criança. Após a aplicação, o menino sofreu múltiplas paradas cardíacas e não resistiu. Nas mensagens, a amiga da médica pede o Pix da Juliana, que responde com a chave. A compradora mostra qual produto vai pagar e a médica envia emojis e diz que vai fazer um desconto. Para a polícia, as conversas da médica reforçam as suspeitas de que ela atendeu Benício de forma negligente. Em nota, a defesa de Juliana Brasil diz que o vídeo é íntegro e foi feito por uma pessoa de confiança em outro hospital que utiliza o sistema usado no Santa Júlia. A defesa da Juliana não se manifestou sobre a venda de maquiagem durante o atendimento. E em outro caso de grande repercussão, o julgamento do caso Henri Borel, o menino que foi morto no Rio há 5 anos, Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite que foi adiado, esse julgamento. E os advogados do Jairinho, que é o padrasto acusado pela morte, disseram que deixaram o julgamento só ontem, ou seja, como uma manobra mesmo para suspender, mas que agora seguem na defesa do cliente. O argumento da defesa é que não houve acesso à integralidade das provas. Mesmo diante da decisão da juíza Elizabeth Louro de que a próxima sessão será prosseguida mesmo com abandono dos advogados, com a Defensoria Pública assumindo o caso, um dos advogados disse que a defesa de Jairinho voltará a abandonar o plenário caso sigam, como entendem, sem acesso total às provas. E a mãe do Henri, a Monique Medeiros, acusada de homicídio por omissão na morte do filho, teve a soltura determinada pela juíza Elizabeth Louro também, após o julgamento ter sido adiado. A magistrada aceitou o pedido da defesa de relaxamento de prisão porque, com o adiamento, poderia incorrer em excesso de prazo. Ela já deixou a penitenciária no Rio e vai cumprir prisão domiciliar. Vamos de economia? Primeiro sobre o leão, sobre o imposto de renda. A Receita Federal recebeu mais de 1 milhão de declarações. O prazo para o envio começou ontem e vai até o dia 29 de maio. Segundo o órgão, o ritmo de envio no primeiro dia foi grande, foi até superior ao registrado no ano passado. A ação foi impulsionada pela disponibilização da declaração pré-preenchida logo na abertura do prazo. Te conto também que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, criticou a alta recente dos preços dos fertilizantes, que, segundo ele, tiveram um aumento de até 37%. Ele falou que o movimento é meramente especulativo e não tem relação com a elevação de custos por conta da guerra no Oriente Médio. Para Fávaro, os produtores devem evitar aquisições nesse momento,
porque, considerando o calendário da safra, as reposições serão necessárias somente em setembro. Todo mundo já tinha comprado fertilizante, por isso já nem se justifica esse aumento que diz que teve aí em torno de 37% do nitrogenato. Ora, se o produto já estava disponível aqui no Brasil, a formação de preço dele foi de antes da guerra. Não se justifica subir 37%. É especulação. Minha recomendação aos produtores é que fiquem atentos. Não precisa, ele vai precisar de fertilizante novo lá para setembro, outubro, começar a nova safra. Com a crescente pressão dos setores de transporte de cargas, o Ministério da Justiça e a Agência Nacional do Petróleo vêm apertando a fiscalização para evitar casos de abuso nos preços do diesel. Desde a semana passada, o número de PROCONs que se juntaram às operações em postos de combustíveis e distribuidoras subiu de 100 para 200. O secretário nacional do Consumidor, Ricardo Morishita, ressaltou que o incremento vai permitir que a fiscalização saia das capitais e avance pelo interior. Nessas operações, a Senacom já notificou as 3 maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil, que, junto com as outras 8 empresas do setor, representam cerca de 60% do mercado nacional. Mais de 1.000 postos foram fiscalizados em 25 estados. E tem uma reportagem do Globo hoje mostrando como que o aumento do diesel ou a escassez, do produto pode impactar no preço dos alimentos. As restrições de oferta de óleo diesel por causa da guerra seguem se espalhando pelo país. Isso aumenta a preocupação com o escoamento da produção agrícola e com o funcionamento do maquinário nas fazendas. Há relatos de dificuldades nas principais regiões produtoras, do sul ao centro-oeste. No governo, a avaliação é de que os problemas poderão se espalhar para os preços dos alimentos, com atenção para o milho, usado na ração animal, e isso pode encarecer as carnes, por exemplo. Por enquanto, as medidas seguem concentradas na redução de tributos sobre combustíveis e no reforço da fiscalização dos reajustes, como eu falei. Mas uma ideia que ganha força também é de uma linha de crédito emergencial. Mesmo que as restrições ainda sejam consideradas pontuais, os preços do combustível já estão disparando. A gente vem acompanhando isso de perto, e isso deverá apertar ainda mais as margens de retorno dos produtores, que estão em situação financeira complicada. E falando na guerra agora, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e falou que viu uma possibilidade de chegar a um acordo com o Irã. O líder israelense, entretanto, acrescentou que seguirá atacando o país e o vizinho Líbano, tendo como alvos o programa nuclear de Teherã e o grupo extremista Hezbollah. Inclusive já há ataques nessa manhã de segunda-feira, ataques recíprocos. Antes, Trump revelou que os Estados Unidos e o Irã tiveram conversas produtivas durante o fim de semana e que ele suspenderá os ataques militares contra instalações de energia por 5 dias. Trump detalhou que existem 15 pontos de acordo após novas negociações, mas especificou apenas um: o compromisso dos iranianos de não desenvolverem armas nucleares. A fala de Donald Trump veio após ameaças de novos ataques caso o Irã não permita a reabertura completa do Estreito de Hormuz. Teherã, no entanto, negou ter mantido qualquer diálogo com Washington, rejeitando as alegações de Trump como uma tentativa de baixar os preços do petróleo e ganhar tempo para planos militares. Questionado, o presidente americano reafirmou que houve conversas e disse que acha que há problemas de comunicação interna no governo iraniano. Os preços do petróleo despencaram depois que Trump sugeriu que as negociações poderiam pôr fim à guerra. Após ter alcançado os $113, o preço do petróleo tipo Brent fechou cotado a $99. E a Amazon informou que alguns serviços no Bahrein foram interrompidos em meio ao atual conflito. A interrupção se deve a uma atividade de drones na área da empresa. No início do mês, um data center da Amazon nos Emirados Árabes Unidos enfrentou interrupção de energia após ser atingido por um objeto não identificado. O impacto também aconteceu no domingo e causou um incêndio, o que forçou autoridades a desligarem a energia. Na ocasião, os serviços no Bahrein também foram impactados. Subiu para 66 o número de mortos no acidente de um avião da Força Aérea da Colômbia.
Foi na segunda-feira, ontem, com mais de 120 militares a bordo da aeronave. Dezenas de pessoas estão feridas. O avião que caiu pertencia à Força Aeroespacial Colombiana, um dos modelos mais utilizados no mundo. Agora o futebol. E vamos de seleção brasileira. Brasil! Que se prepara em Orlando para os jogos de quinta-feira contra a França e terça-feira que vem contra a Croácia. 2 jogadores convocados foram cortados depois dos últimos jogos no final de semana. Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, saiu no intervalo do jogo contra o Corinthians machucado. Ele vai ser substituído na seleção por Kaique, jogador do Cruzeiro. Já o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, jogou o tempo inteiro na derrota do time dele para o Manchester City, na final da Copa da Liga Inglesa, mas depois se queixou de dores e aí foi desconvocado. Nenhum jogador entrará no lugar do zagueiro. Com isso, os amistosos vão funcionar como um laboratório para a comissão técnica, com muitos jogadores novos. Um deles é o atacante Igor Thiago, do Brentford, da Inglaterra. Ele diz que acha natural o fato de não ser tão conhecido pelo torcedor brasileiro. Com certeza, porque assim, muitas das vezes eu acho que nem todo mundo tem a possibilidade de assistir uma Premier League, nem todo mundo tem esse tempo de assistir, às vezes, o Brentford jogar, mas todo mundo vai ter tempo para assistir a nossa seleção. Então, assim, é uma oportunidade de eu mostrar para o nosso povo um pouco do meu futebol, para ficar um pouco mais perto do nosso povo também. A seleção enfrenta a França na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, no horário de Brasília. E a Copa do Nordeste começa hoje às 7 horas, com o jogo entre Imperatriz e Retrô. A primeira fase do torneio regional contará com 20 equipes, divididas em 4 grupos. Ainda hoje entram em campo o Asa e o Piauí às 7h30. Sport e Jacuipense se enfrentam às 9h30. No mesmo horário, o Fortaleza pega o Ferroviário. E uma última notícia, o ator Gerson Brenner morreu aos 66 anos em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no Hospital São Luís, em São Paulo, e a morte foi confirmada pela esposa, Marta Brenner. O Gerson fez sucesso em novelas dos anos 1990, como Rainha da Sucata. Ele enfrentava há décadas as sequelas de um tiro sofrido durante uma tentativa de assalto em 1998, o que o manteve afastado da vida pública. Nossa solidariedade à família, aos amigos e aos fãs de Gerson Brenner. E vamos encerrando aqui o Panorama CBN da manhã, desejando para você uma ótima terça-feira. Eu, nosso DJ Laerte Afonso e o editor Lucas Soares. Lembrando que tem o Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. Um beijo e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.